Olá, meus queridos alunos do Perucelso, tudo bem com vocês? A gente vai fazer uma rápida revisão do Barroco. Lembrando bem, o Barroco não foi apenas um movimento literário, ele foi um movimento artístico, um movimento cultural, e ele está contextualizado historicamente na época da Contra-Reforma Católica. Bom, professor, o que significa Contra-Reforma Católica? Bom, a gente sabe que no século XVI houve um movimento cultural que era a Reforma Protestante ou a Reforma Católica. Tivemos também um grande líder revolucionário intelectual, que foi Martinho Lutero, e que liderou o movimento cultural luteranismo, e que ele criticava abertamente algumas políticas internas e algumas políticas erradas da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E deu início ao movimento cultural no século XVI da Reforma Católica. Já a Contra-Reforma Católica é uma reação da Igreja Católica Romana a essas amplas reformas que vinham acontecendo na Europa naquele período, né? E aí, o Barroco ele está situado no século XVII, né, em 1600, né? E ele foi não só uma arte religiosa, mas é uma arte que ela tinha uma grande pretensão de cativar os seus devotos, né? E também de trazer mais fiéis à religião católica apostólica romana. Então podemos perceber que na arte barroca existe um forte apelo visual, né? Arquitetônico e visual, né? Por exemplo, nas igrejas barrocas a gente pode perceber que internamente as igrejas decoravam com talhe dourado, né? E que havia várias figuras de anjos, querubins, de santos, né? Isso é uma característica muito forte no barroco. Então, o barroco ele é um estilo que dominou não só a arquitetura, mas também a pintura, a literatura e a música na Europa no século XVII. Então, criou-se naquele período, de certa forma, a cultura barroca, né? E quais são as características fundamentais do barroco? Temos algumas. Ela é considerada uma arte rebuscada e exagerada, né? Existe uma grande valorização do detalhe, né? De imagens, o detalhe, né? Existe uma referência a um dualismo, né? Um dualismo existencial, um dualismo existencial em relação ao bem e ao mal, em relação à vida e à morte, em relação ao pecado ou à redenção, né? Então essa questão da angústia existencial e espiritual é algo muito forte no barroco, né? Existe também, de certa forma, a obscuridade, a complexidade e um certo sensualismo, né? Como um sintoma do pecado da carne, né? E no barroco literário tivemos dois movimentos fundamentais, o cultismo e o conceptismo. Bom, o barroco na pintura teve um grande tema fundamental, que era essa relação de jogo de luz e sombra. Então percebemos que se trata de uma pintura barroca através desse jogo intenso de luz e sombra e também pela dramaticidade da cena, né? O barroco ele é visceral nessa questão desse jogo de luz e sombra, né? E muitos pintores barrocos souberam utilizar muito essa técnica com bastante ênfase na dramaticidade da cena, em muitas cenas, cenas bíblicas, né? E na questão dessa dualidade de vida, morte, né? Da angústia existencial do homem, né? Caravaggio foi um grande pintor barroco, né? Retratou também temas de morte, né? E o barroco na pintura tem essa referência ao dualismo, né? Esse dualismo existencial, né? Ao sensualismo, ao horror da morte, né? Então sempre tem imagens, efígies de caveira, né? Como simboliza, de certa forma, a passagem efêmera da vida, né? Tudo se acaba, né? E na arquitetura temos também uma arte exagerada, mas uma grande referência também à dramaticidade da cena, né, do movimento da escultura. E na fachada da igreja barroca existem muitos detalhes na fachada, né? Então, o barroco de fato é um estilo, de certa forma, muito rico em detalhes, né? Isso é algo fundamental no barroco.
E aí tivemos na literatura dois movimentos literários fundamentais, que era o cultismo e o conceptismo. Eu vou explicar primeiramente o cultismo, né? O cultismo, ele foi liderado pelo poeta Góngora, que era um poeta espanhol, e na verdade a linguagem poética de Góngora é uma linguagem extremamente difícil. A linguagem que existe várias referências da mitologia clássica, existe muita metáfora na poesia de Góngora, e Gongro utiliza muito esse jogo de palavras, né? Existem muitas figuras de linguagem, como a metonímia, a metáfora em si, a metáfora pura, né? Por exemplo, quando Gongora ele queria se referir à beleza de uma ninfa, de uma jovem bela, ele dizia que era uma rosa vermelha, uma rosa púrpura, né? Então, existe um grande apelo metafórico, um grande jogo de palavras na poesia gongórica, né? E aí o gongorismo ele influenciou essa corrente literária, o cultismo, né? E, como eu falei, o uso de diversas figuras de linguagem é algo fundamental no cultismo, né? Como a hipérbole, o exagero intencional, a sinestesia, a associação de sensações, né? A antítese é o conjunto de palavras opostas com sentidos opostos, né? O paradoxo que são uma sentença contraditória, né? A metáfora pura, né? Então, o cultismo utiliza muitas figuras de linguagem na poesia, né? E temos o conceptismo, que é outra corrente, outra vertente do barroco literário, liderado também pelo outro poeta espanhol, Francisco de Quevedo, né? O quevedismo. E o conceptismo significa o contrário, o jogo de ideias, né? O jogo de proposições lógicas, né? Sendo assim, o conceptismo é definido pelo uso de argumentos racionais, ou seja, do pensamento lógico, valorizando sempre o conteúdo textual, né? Nessa vertente literária, a retórica, o uso da boa palavra aprimorada, bem como a imposição de conceitos é notória, né? Então a gente vê que no conceptismo existe uma grande referência a argumentos racionais, né? A proposições lógicas, né? A argumentos silogísticos, né? O que é argumento silogístico, professor? Argumento silogístico é quando, por exemplo, você coloca uma tese, uma outra tese e você conclui, você traz uma conclusão daquelas premissas, daquelas teses iniciais que você colocou no seu argumento lógico, né? Eu vou explicar melhor na obra do padre Antônio Vieira, né? Então, o principal expoente da poesia do cultismo do barroco no Brasil foi Gregório de Matos, né? Então, Gregório de Matos utilizou muitas figuras de linguagem, como antítese, né? E o que é antítese? Antítese é a figura pela qual se opõe, numa mesma frase, duas palavras, dois pensamentos de sentido contrário. Vamos primeiramente ler essa poesia de Gregório de Matos, né? Que tem como tema a efemeridade da vida, né? Quer dizer, a vida material ela é efêmera, a beleza se acaba, né? A vida ela se acaba, tudo é efêmero, né? Então o poeta, o eu lírico, ele constrói a poesia em cima dessa dualidade da vida material, né? Então nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz, é porque não dura. Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena se fia. Mas no sol e na luz falta firmeza. Na formosura não se vê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Então o poeta ele parte dessa concepção da efemeridade da vida e que a vida material, a vida do homem, da carne material, ela é uma inconstância, ela nada dura, tudo se acaba, né? Então o poeta parte desse jogo de palavras, né, de sentidos opostos, luz, escuridão, luz e sombra, tristezas, alegria, acaba, nascia, né? Então a gente vê esse jogo de palavras que é típico do movimento do cultismo, né?
E Gregório de Matos ele foi um grande expoente do cultismo aqui no Brasil, né? Com a grande influência do poeta Gôngora, né? E aí temos também o conceptismo, que já é outra vertente literária do Barroco. O conceptismo, só lembrando a vocês, é o jogo de ideias, né? Através de pensamentos silogísticos, né? Então podemos perceber aqui nesse texto que o padre Antônio Vieira ele tem uma obra fundamental que se chama Os Sermões, né? E que ele prega a palavra de Deus através de grandes argumentos racionais, né? E o padre Antônio Vieira ele utiliza bastante a intertextualidade bíblica. O que é intertextualidade, professor? Intertextualidade é um texto que faz referência a outros textos. No caso aqui, a base para o pensamento do padre Antônio Vieira é, de fato, o Novo Testamento, né? Alguns trechos da Bíblia do Novo Testamento, né? Então podemos perceber que o padre Antônio Vieira, nessa primeira proposição aqui, ele cria uma primeira premissa. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo, que é a palavra de Deus. Então podemos perceber que ele já criou aqui a primeira tese, a primeira premissa. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo, que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Então ele já parte por uma segunda premissa. Primeiramente ele fala que o trigo que semeou o pregador evangélico é a palavra de Deus. E aí ele fala que os espinhos, as dificuldades, né, da colheita, né? Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. E aí ele vai concluir, ele vai trazer uma conclusão acerca dessas duas premissas, né? Ele fala que os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias, e neste afoga-se a palavra de Deus. A pedra são os corações duros e obstinados, e neste seca-se a palavra de Deus, e se não nasce, não cria raízes. E os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo. Umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam. Neste é pisada a palavra de Deus, porque a desentendem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons ou os homens de bom coração. E neste prende e frutifica a palavra divina com tanta fecundidade e abundância que se colhe o cento por um. Aí ele traz um termo em latim, né? Então você pode perceber que no conceptismo existe um grande apelo ao jogo de ideias, né? Um grande apelo a proposições lógicas, né? Argumentos, né? Por exemplo, ele fala do trigo, depois ele fala de espinhos, pedras e caminho, e ele vai construir seus argumentos em cima do que significa espinhos, do que significa pedras e o que significa espinhos para os corações dos homens, né? Em relação também à pregação e à palavra de Deus, né? Enfim, é uma linguagem mais complexa mesmo, o conceptismo é uma linguagem mais clássica, mais complexa, né? E exige uma maior interpretação do leitor, né? E podemos perceber também que ele utiliza muitas palavras alegóricas, né? Os espinhos, ele traz uma alegoria do que significa os espinhos, né? Uma alegoria em relação a pedras. Geralmente pedras, quando ele fala, corações duros, são pessoas assim que são pessoas austeras, pessoas muito disciplinadas, pessoas que não cedem a são pessoas muito assim, enfim, que não cedem a nenhum pecado, que seguem final, piamente assim os preceitos divinos e, enfim, são pessoas de corações duros, né? Então, ele traz essa questão da alegoria, né? Que isso é algo também muito forte no conceptismo, né? E aí, na literatura barroca, temos o contexto histórico, né? Que é a literatura no barroco no Brasil. Temos a literatura na era colonial brasileira, né? Estamos no Brasil colonial, e aqui é o século XVII, né? E temos a consolidação do Brasil colonial a partir do ciclo do ouro, né? Da extração do ciclo do ouro e do açúcar e da escravidão em expansão, né?
E temos o período da Contra-Reforma Católica, né? Como já foi mencionado anteriormente, né? E um dos principais autores do Barroco é nada mais nada menos do que Gregório de Matos, né? Que foi um dos maiores poetas brasileiros do período do Barroco, né? Além de poeta, ele foi advogado durante o período colonial, né? Ele é conhecido também como Boca do Inferno, porque ele não tinha papas na língua, quer dizer, ele saía detonando todo mundo na sua linguagem satírica. Ele criticava a sociedade baiana daquela época, no século XVII, né? Então ele criticava comerciantes, ele criticava os falsos costumes, ele criticava os falsos clérigos, falsos padres, né? Então ele era conhecido como Boca do Inferno, né? E uma vertente da poesia de Gregório de Matos é a poesia satírica. E aí temos um exemplo da poesia satírica de Gregório de Matos, né? A Cidade da Bahia, né? Quando ele fala que, e até ironicamente ele fala, cada canto um grande conselheiro. Aqui temos uma grande ironia, né? A cada canto não é um grande conselheiro, né? Que nos quer governar a cabana e vinha, não sabe governar nem sua cozinha, e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Então ele traz uma linguagem extremamente satírica, criticando a sociedade e os costumes daquela época, né? Isso é uma característica muito forte em Gregório de Matos. Temos também em Gregório de Matos uma poesia também lírico-amorosa, né? E geralmente os temas da poesia lírico-amorosa de Gregório de Matos é essa relação, esse dualismo entre o espírito e a carne, essa questão do pecado e da salvação, né? E geralmente na poesia lírico-amorosa ele dedica a poesia a uma figura amada, né? A uma amada, e na verdade ele parte também de uma angústia existencial em relação a esse amor carnal, né? Então ele fala, anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente, ser angélica flor e anjo florente, em quem, se não em vós, se uniformara. Quem veria uma flor que a não cortara, de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus não idolatrara? Se como anjo sois dos meus altares, fores o meu custódio e minha guarda, livara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. É aquele anjo, na verdade, que mais tenta, mais assim leva ao pecado do que realmente protege, do que leva à salvação, né? Então, o poeta ele parte desse dualismo, né, da questão do espírito e da carne, da questão também da noção do pecado, né? E, na verdade, a figura da amada como anjo, assim como ele representa metaforicamente, na verdade é um anjo que tenta, é um anjo que leva para um lado do pecado, para o lado do amor sensual, do amor carnal, e não do amor espiritual, né? Então, esses temas assim existenciais é muito comum no barroco de Gregório de Matos. E percebemos também esse jogo de palavras. A gente já falou que o cultismo é a influência de Gôngora, do poeta Gôngora, e existe um grande apelo metafórico, um grande apelo do jogo de palavras. Então, quando ele fala que anjo no nome, angélica na cara, você pode ver que ele também traz uma certa adjetivação também dos substantivos, né? Ele fala flor e depois ele fala florente, né? O substantivo flor e depois o adjetivo florente, né? Anjo, substantivo, e depois angélica, adjetivo, né? Então ele parte muito da concepção da adjetivação de alguns substantivos e desse jogo de palavras, né? Anjo no nome, angélica na cara, né? Ser flor e anjo juntamente. Aí fala angélica, flor e anjo florente, né? Isso é característica justamente da poesia do cultismo de Gregório de Matos, né?
Também temos assim na vertente de Gregório de Matos a poesia sacro-religiosa, né? Que é uma poesia que tem um fundamento mais em relação aos preceitos cristãos, né? Então, buscando a Cristo. Nessa poesia você vê realmente uma poesia tipicamente religiosa, né? E que também é outra vertente da poesia de Gregório de Matos. E temos também, além de Gregório de Matos, no Brasil, também tivemos a obra e o conceptismo do padre Antônio Vieira, que foi um orador, filósofo, escritor e um dos missionários enviados para a catequização dos índios, né? Que é a Convenção para a Religião Católica, no período do século XVII. Né? Ao lado do padre Manuel da Nóbrega, foi um defensor dos indígenas. Né? Antônio Vieira foi um dos grandes defensores contra a escravidão dos indígenas. Né? Até contrariando muito também dos colonos. Né? Então, o padre Antônio Vieira ele também teve muitos inimigos naquele período. Né? E temos a principal obra dele, que é os Sermões do Padre Antônio Vieira, né? E temos assim alguns sermões bem conhecidos, né? O sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, né? E que ele defende a expansão do Império Português no mundo, quer dizer, a missão quase religiosa do Império Português no mundo, né? Temos o Sermão dos Bons Anos, os Sermões do Mandato. São geralmente assim textos religiosos, textos que têm a ideia da pregação da palavra de Deus, mas ele parte muito ele parte muito de jogo de ideias, né, que é típico do conceptismo, né? E o sermão mais conhecido do padre Antônio Vieira é o Sermão da Sexagésima, que é um sermão que é muito cobrado em alguns textos vestibulares, né? É um texto de Antônio Vieira muito assim, muito lido, né? E, na verdade, a linguagem do Padre Antônio Vieira é de fato uma linguagem mais complexa, mais difícil, né? E envolve também uma maior inferência do leitor, né? E aquele leitor que já conhece, de certa forma, alguns princípios cristãos, alguns termos bíblicos, algumas figuras e metáforas da Bíblia, com certeza ele se familiarizar melhor com a obra do Padre Antônio Vieira, né?